Verdades que incomodam, mas que são profundamente necessárias. Aquilo que nós odiamos no outro é exatamente o que secretamente desejamos, mas temos vergonha de desejar aquilo, sentimos culpa de desejar aquilo, às vezes sentimos medo de desejar e de não alcançar aquilo que a gente deseja. Então a gente acaba fazendo o quê? Sem perceber, a nossa mente aplica um mecanismo que se chama repressão. A gente não percebe que aquilo existe dentro de nós e toda vez que a gente vê em alguém, a gente odeia, a gente se incomoda. Tudo aquilo que incomoda a gente no comportamento do outro existe dentro de nós. Não quer dizer exatamente que seja exatamente como a pessoa está fazendo, exatamente como a pessoa está usando, como ela está expressando, mas aquilo existe dentro de nós. Então, quando a gente aceita isso, a gente dá um passo gigantesco que é de olhar para algo que é verdadeiro dentro de nós e poder, com sabedoria e inteligência, colocar aquilo em prática de uma forma saudável, positiva, próspera, que faça a gente e outras pessoas serem beneficiadas por aquilo que talvez a gente, sinta que há algo errado dentro de nós. Não existe, o bom e o ruim. O que existe é o que a gente faz com aquilo que está dentro da gente. E se você aprender a aceitar aquilo que está dentro de você e que faz você sentir inveja do outro e odiar nele quando você enxerga nele, você vai conseguir dar esses passos. Então vamos lá. Essa é a nossa aula de encerramento do 12º perfil de personalidade. São 27 perfis de personalidade, esse é o número 12 e nós estamos encerrando esse curso introdutório gratuito com 9 aulas. Nessa aula, você então vai perceber que toda vez, sabe, que algo que o outro faz te deixa desequilibrado ou desequilibrada, é algo que você está sentindo falta, mas que você tem dentro de você. Então não fique, sabe, sofrendo à toa. Aprenda, se permita aprender a usar aquilo que está te incomodando como um motor do seu crescimento, um motor do seu desenvolvimento, um motor da sua transformação em algo bom, em algo positivo. Você merece isso. O lado desequilibrado desse tipo de situação é exatamente o quê? É a gente ficar se comparando constantemente com pessoas que estão vivendo uma realidade que não tem nada a ver com a nossa. E, no geral, todas as pessoas estão vivendo uma realidade que não tem nada a ver com a nossa, porque a nossa realidade é interna, não é externa. O nosso externo é só uma expressão do nosso interno. O nosso desafio e o nosso benefício aqui do lado de fora é exatamente aquilo que a gente conquistou baseado no que a gente já tem internamente estruturado e capaz de expressar. Então, toda vez que a gente se compara constantemente, a gente está no desequilíbrio dessa personalidade. Toda vez que a gente fica ressentido ou ressentida, magoado ou magoada, a gente está no desequilíbrio dessa personalidade. Toda vez que a gente fica se auto-sabotando, que a gente fica encontrando desculpas, reclamações, justificativas para não fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer, aquilo que tem que ser feito, quando tem que ser feito, a gente está na autossabotagem. Isso também é um desequilíbrio dessa personalidade. Então a comparação constante, o ressentimento, a mágoa, seja do que for, de quem for, de quando isso for, e a autossabotagem, que é não fazer aquilo que a gente precisa fazer quando tem que fazer, no momento que é para ser feito, é a sombra, é o desequilíbrio desse aspecto da nossa personalidade. Se eu identifico uma ou mais de uma dessas três coisas, ou até mesmo as três coisas, eu tenho 3 pontos de equilíbrio que eu posso trabalhar para sair do desequilíbrio e vir para o lado positivo dessa personalidade, que é exatamente o quê? Primeiro delas, a clareza sobre esse desejo profundo que tem dentro da gente. Então, quando a gente começa, a perceber que se a gente está se comparando com as pessoas, é porque a gente deseja aquilo. Se a gente está se comparando com alguém, é porque a gente deseja aquilo que aquela pessoa está vivendo. E quando a gente aceita que a gente deseja aquilo, a gente para de criticar ela, a gente para de julgar ela, a gente para, sabe, de ficar se auto-sabotando, porque se eu desejo aquilo e eu aceito aquele desejo, e talvez você fale, poxa, mas eu acho que é errado esse desejo. Aceite o sentimento de achar que esse desejo é errado.
Permita sentir ele, respire, deixe esse sentimento acontecer, porque se você aceitar o sentimento de achar que o que você deseja é errado e você permitir que ele se expresse, ele vai passar e vai embora. Agora, se toda vez que esse sentimento de que aquilo que você deseja é errado vier e você ficar com medo dele, você trava ele dentro de você, ele nunca vai embora. Então, aceite até mesmo o sentimento de que aquilo que você deseja é errado. Respira, deixa sua cabeça pensar, não briga com a cabeça, não fica conversando com ela, simplesmente deixa acontecer. E esse sentimento, ele vai passar, ele vai se esgotar. Se ele voltar outras vezes é porque ele é muito grande, você aceita de novo e vai deixando ele passar. E conforme ele for passando, você vai perceber que aquilo que você deseja começa a vir como um caminho possível, como uma possibilidade, como algo que vale a pena, como algo que você realmente começa a não sentir mal por querer aquilo. E isso é o que vai despertar exatamente o quê? A sua força criativa, para você não ficar mais na autossabotagem. Então, quando você aceita que você está se comparando porque você deseja aquilo, aceita qual for o sentimento negativo, desconfortável que vier como consequência de você reconhecer esse desejo, deixar ele acontecer, você vai começar gradualmente a despertar sua força criativa. E nessa de despertar sua força criativa, você vai começar a perceber o seu projeto entrando em forma, tomando forma, acontecendo, fluindo, e o seu potencial de realização, ele vai cada vez mais se materializar. E isso naturalmente vai curar os ressentimentos, as mágoas, as coisas que você sentia, exatamente por quê? Porque os ressentimentos, eles são, na verdade, ressentimentos de nós não estarmos vivendo aquilo que a gente deseja. Então se permita a desejar, aceite que você deseja o que você deseja. Ah, mas só que eu sou uma pessoa, sei lá, vou dar um exemplo aqui, muito espiritualizada e eu tenho um desejo de ficar muito rica. Qual é o problema? Seja uma pessoa muito rica espiritualizada. Ai, mas isso é errado. Não, é uma crença. Você pode ser uma pessoa muito rica espiritualizada. Você pode ser o que você deseja, tudo é uma questão de crenças. Se liberte das crenças que fazem você sofrer. Tudo que você deseja é possível, desde que você queira fazer isso para o bem. Faça para o bem, dedique ao bem de quem? Ao bem das pessoas que você estiver convivendo, vivenciando, presenciando. Direcione tudo que você tem para o bem das pessoas que atravessam o seu caminho e isso te trará aquilo que você deseja com uma qualidade de algo maravilhoso. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, faça coisas boas pela humanidade, faça as coisas boas para o ser humano, porque assim você vai se tornar uma pessoa rica fazendo coisas boas. Isso naturalmente garante que você será uma pessoa espiritualizada e rica. Então você percebe? A inveja, ela não é um defeito, ela é um direcionamento. Tudo aquilo que a gente tem inveja é um desejo que a gente tem, é uma vontade interna que a gente tem que a gente por algum motivo reprimiu, ou porque a gente se sente culpado por causa de alguma coisa que a gente aprendeu que faz aquilo parecer errado, ou porque a gente sente medo de tentar e não conseguir se frustrar, ou porque a gente sabe, tipo assim, não tem alguma habilidade ou alguma competência, ou acredita que não tem uma habilidade ou competência que precisa para fazer aquilo e a gente acredita que não é capaz de desenvolver. Uma série de motivos pode acontecer, mas toda vez que a gente tem uma inveja sobre algo, aquilo está dizendo que a gente quer aquilo, a gente deseja aquilo. Então, invista em você, desenvolva aquilo que você inveja, aponta para quem você deseja se tornar. Desenvolva as habilidades, desenvolva as competências, desenvolva tudo aquilo que você sente que você inveja. E como eu disse no início, aquilo que você odeia, aquilo que você critica, você deseja aquilo. Então desenvolva as suas habilidades, as suas competências para realizar aquilo. Se permita, seja a pessoa que escolhe vivenciar aquilo que você inveja, porque isso vai realizar o seu sonho, o seu objetivo, isso vai permitir você manifestar a sua potência, a sua luz, a sua beleza aqui na Terra, aqui no mundo. O que a inveja revela é o seu próximo passo. Aceite. Aceite com paz no coração, porque você não é uma pessoa horrível, você é um ser humano maravilhoso e você só precisa desenvolver as suas habilidades para alcançar isso que você inveja nos outros, ok?
Se fez sentido para você esse curso, peço gentilmente que você comente, que você se inscreva no canal, que você curta todos os vídeos e que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa ajudar as pessoas a se libertar desse sentimento, dessa dor, e que elas possam trazer o potencial delas para fora e assim realizar aquilo que elas têm de melhor, para que elas beneficiem a elas e ao mundo que está em volta delas, ok? Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos amanhã no 13º curso dos 27 perfis de personalidade. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.